Amém. Podeis assentar. E que esse espírito de adoração, de gratidão ao Senhor, nunca cesse na sua vida, pois Deus, Ele merece toda adoração. Nós devemos sempre estar adorando ao Senhor, louvando, engrandecendo ao Senhor continuamente. Devemos buscar ao Senhor continuamente. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero aqui lembrar do nosso irmão Marlon, meu sobrinho, né, Marlon? O Marlon, para alguns que talvez não conheçam, ele é esposo da Larissa, minha sobrinha, filha do Carlito e da Nilda, e neta do tio Luciano e a tia Iracema. Que Deus abençoe a sua vida, tá, Marlon? A Larissa também. Eu falo de vocês porque não é sempre que vocês estão aqui, né? Então, para nós é sempre uma alegria ter vocês participando conosco aqui. Temos mais alguém que nos visita, que está aqui conosco? Apesar de que o Marlon e a Larissa não são visitantes, são de casa, porém, não é todos os domingos que podem estar. E agora, pior, né, Marlon, que está estudando lá na Bolívia, fazendo o curso de medicina, então vai ficar por lá uns dias, né? Mas sempre que estiver por aqui e puder, venha adorar a Deus conosco, para nós é sempre uma alegria. Amém? Temos mais alguém? Ah, a Taemily, é verdade. A Taemily também, filha do Eliseu, meu cunhado, sobrinha da Marilza, e minha sobrinha também, né? Sobrinha emprestada. Deus abençoe a vida, a sua vida também, tá, Larissa? E Taemily, estou confundindo as sobrinhas aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, e sempre que você quiser participar conosco, para nós é sempre uma alegria, tá? Deus abençoe a sua vida. Amém? Rapidinho, tem alguém que gostaria de contar um testemunho? Nós estamos com o horário um pouco avançado, mas às vezes aconteceu algo com você que você fala, eu tenho que falar, para a honra e glória do Senhor, eu tenho que falar à igreja, contar, para que o Senhor possa ser exaltado. Tem oportunidade. Tem alguém? Então, Marlon, bem-vindo. Que Deus abençoe vocês também na estadia aqui e ao retorno, que vocês terão que retornar, né? Quero dizer aí, os irmãos, meu primo, tá bom? Amém. Além de irmão em Cristo, é primo, né, da irmã Maria. Isso é muito bom. Deus abençoe a sua vida, viu, Marlon? Amém. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós devemos sempre estar, né? Ter essa união, porque o Deus que nós servimos é único, né? E a igreja também do Senhor, ela é única. A igreja somos nós e somos um só corpo. Muitos membros, mas somos um só corpo diante do Senhor. Então, em Cristo, nós somos somos irmãos. Quero passar a palavra aqui a nossa irmã Carolina, que vai estar trazendo uma palavra do Senhor essa noite. E eu costumo sempre dizer o seguinte, irmãos, não ouçamos como palavra de homem, como palavra de quem vai ministrar ali, porque a palavra é do Senhor. Ela só é transmitida pelos vasos que estão à disposição ali na frente, trazendo essa palavra, mas a palavra ela é do Senhor. Ouçamos com atenção e vamos tentar absolver sempre algo, porque a palavra do Senhor, ela se renova, ela é eficaz e ela se renova. Às vezes ouvimos uma palavra muitas vezes, mas sempre ela traz-nos um renovo, ela traz-nos uma novidade, porque a palavra do Senhor, ela se renova em nossas vidas. Amém? Amém. Graças a Deus, estou aqui, alegre, compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com vocês. Não o que eu quero dizer, mas o que Deus quer dizer. Não somos nós quem falamos, mas sim o Senhor. Importante todo mundo estar sempre atento ao que o Senhor diz.
Vamos começar fazendo uma oração? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, por essa noite, Senhor. Senhor, intercedo por nós, intercedo por mim, para que o Senhor me abençoe, que eu fale o que o Senhor quiser que eu fale, Senhor. Também abençoe a vida dos meus irmãos que vão ouvir o que o Senhor quer que eu fale. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ver a respeito de como ter uma vida com o Espírito Santo. O que você acha que é ter uma vida com o Espírito Santo? Você acha que é alegre? Uma vida com o Espírito Santo? Você acha que é importante ter uma vida com o Espírito Santo? Nós que somos a igreja do Senhor Jesus, o que é relevante para nós ter uma vida com o Espírito Santo? É de grande relevância. Então, primeiramente, nós vamos entender quem é o Espírito Santo. Muita gente ouve dizer, o Espírito Santo. O Espírito Santo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso mesmo. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele pertence à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele é o próprio Deus, né? E ele habita em quem? Em nós, né? Ele habita em nós. Nós que somos verdadeiros adoradores do Senhor, ele habita em nós. Nós somos a igreja do Senhor, então ele habita no povo dele, no povo escolhido, que é a igreja. Então o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso conselheiro. Ele está conosco em todas as dificuldades. Às vezes a gente se esquece, né, do Espírito Santo, pensa que ele não nos ouve, ele não está perto de nós. Quando nós oramos, quando nós estamos sofrendo, a gente acha que não tem ninguém para nos ouvir. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso amigo verdadeiro e ele está aqui para nos ouvir. Às vezes a gente tem uns amigos que a gente acha que é amigo. E aí a gente vai contar nossos problemas, nossas dificuldades, e às vezes ele não está nem interessado em ouvir. E às vezes nós esquecemos de falar com Deus, que é o principal, né? É o que resolve os nossos problemas. E aí nós procuramos amigos, psicólogos, não é errado. Mas primeiro nós temos que procurar a Deus e depois nós temos que procurar a ajuda das outras pessoas. Tudo tem que ser equilibrado. Então vamos aqui ver que o Espírito Santo é tudo o que nós precisamos, de acordo com a Bíblia. Eu quero convidar vocês a compreender aqui alguns pontos que eu separei sobre qual é a importância de ter o Espírito Santo na nossa vida. Qual que é a importância? O que você acha? Por que você acha que é importante? Por que você acha que Deus quis te dar o Espírito Santo quando você batizou? Você acha que qual é a relevância? Tem alguns aspectos aqui que nós vamos entender hoje de qual é a bondade de Deus em nos dar o Espírito Santo. Primeiramente, nós vamos abrir em João 16, versículo 13 ao 15. Então, quais são os benefícios de ter o Espírito Santo em nossas vidas? O Espírito Santo, ele fala de Jesus, né? Ele não fala de outra pessoa. Ele não vai falar de futebol com você. Ele não vai falar do Flamengo, ele não vai falar do Corinthians, ele não vai falar do Grêmio, enfim. Ele não vai falar, tipo assim, aquele médico, ele é muito bom. Ele vai falar sobre Jesus. Ele vai falar sobre Deus com você. Porque ele quer que você aprenda sobre o Senhor. Ele quer que você aprenda sobre Jesus. Então, ele fala de Jesus. O Espírito Santo glorifica Jesus e o torna conhecido a nós, né? Nós conhecemos Jesus através do Espírito Santo. Então, aqui nós vamos ler em João 16, versículo 13 ao 15. Quem não conseguiu achar, não procura mais. Eu vou ler, medita na leitura, senão você não se concentra.
Versículo 13. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Como vocês podem ver, o Espírito Santo, ele anuncia o quê? Quem? Jesus. Ele anuncia o que ele ouviu, que é Jesus. Ele anuncia quem ele viu, quem ele ouviu. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, vô-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo anuncia o que Jesus diz, ele anuncia quem é Jesus. E nós, que somos servos de Deus, nós precisamos também anunciar quem é Jesus, né? E com o Espírito Santo que está dentro de nós, nós vamos conseguir anunciar quem é Jesus, que é o Salvador de todos. Ele veio para salvar a todos, sem distinção. Por isso nós temos que anunciá-lo. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O Espírito Santo quer que a gente anuncie Jesus para todas as pessoas, sem distinção. A gente, quando vai pregar, a gente não pode ficar pensando assim: ah, esse aí eu não vou pregar não, porque assim, ele é esquisito, né? Ele é... Não fui com a cara dele não. Aí você já lança um preconceito, né? Não chega perto da pessoa, não fala, não quer ser amigável, porque você, sei lá, você viu alguma coisa ali que você julgou que é incoerente para você, então você, essa aí eu já não chego, essa aí já tem o meu desprezo. E não é assim. Para ser cristão, a gente não pode desprezar as outras pessoas. Nós também não podemos desperdiçar o dom que Deus nos deu. Nós temos que evangelizar a todos, né? A toda criatura. Foi isso que Jesus disse. Então, o Espírito Santo, ele convence o pecador do pecado. Não adianta a gente, quando vai evangelizar, falar 1000 palavras. Eu posso falar 1000 palavras, palavras lindas, falar coisas lindas, o que está até na Bíblia. Mas se o Espírito Santo não convencer, não adianta. A pessoa não vai ouvir o que Deus quer falar. Ele não vai ouvir. Por isso que só existe uma pessoa que tem esse poder de convencer, que é o Espírito Santo, que habita em nós. Então, quando alguém é convencido do seu pecado e da justiça de Deus, isso é por ação do Espírito Santo, não é por causa de nós. Às vezes tem gente que vai pregar e a pessoa aceita Jesus assim, rapidinho, aí ele fica assim, é porque eu sou muito estudado, né? Eu estudei, eu me dediquei, por isso que ela aceitou, porque eu falei muito bem, e não é assim. Deus, ele pode usar até uma pessoa assim, condição bem difícil. Por exemplo, ele pode usar um bêbado. Por que não, né? Uma pessoa assim que a gente... um bêbado. Como que Deus vai usar um bêbado, né? Mas Deus usa os fracos, né? Para confundir os fortes, né? Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Não existe um rótulo, um tabu. Ele usa quem ele quer e como ele quer. Mas a gente precisa deixar também Deus usar a gente, para Ele fazer a obra dEle com as pessoas. Porque Ele quer salvar a todo mundo, quer que todo mundo vá para o céu. Essa é a vontade dEle, é bíblico. Mas, infelizmente, não é todo mundo que dá crédito à palavra do Senhor. Mas nós temos que pregar. Ele é o Espírito da verdade. Aqui em João 16, vocês podem abrir, em João 16, versículos 7 e 8, nós vamos entender aqui. João 16, versículo 7 e versículo 8. Versículo 7.
Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, né? Isso aqui é quando Jesus falou com os discípulos, né? Que ele precisava ir, mas ele ia mandar o Espírito Santo, que é o Consolador, para nos consolar. Então, ele enviou o Espírito Santo, né? Para nos consolar. E ele está em nossas vidas, ele está dentro de nós. Só que tem uma coisa, irmãos, o Espírito Santo ele está dentro de nós. Sim, está, né? Porque Deus nos deu o Espírito Santo. No entanto, a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente não pode entristecer o Espírito Santo. Tem coisas que nós fazemos que é até bíblico, que entristece o Espírito Santo. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, né? Nós não podemos deixar de buscar ter a presença de Deus, né? Por exemplo, eu não posso deixar de ter a minha vida de oração. Eu não posso deixar de ter minha vida de devocional. Eu não posso deixar de ler um bom livro. Eu não posso deixar de ler a Bíblia. Eu não posso deixar de cantar para o Senhor, né? Adorar ao Senhor é adoração, é louvor. Eu não posso. Se eu deixasse, imagina você um mês sem orar, sem ler a Bíblia, sem cantar, sem nada. Faz de conta que você é um ateu. Vida zero, morta. Vida espiritual morta. Você vai sentir a presença de Deus? Como que o Espírito Santo vai fazer a obra através de você, na vida das pessoas, se você está deixando ele assim, bem para lá, tipo uma vacina que eles vão lá e atenuam o vírus, deixa bem pequenininho? Como que vai fazer a obra? Se nós não estivermos disponíveis, né? A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores, né? E Deus quer que a gente seja disposto a trabalhar na obra dele. E ele usa o Espírito Santo para nos ajudar, para fazer a obra dele. É isso que o Espírito Santo faz, porque Deus quer que as pessoas vão para o céu. Então ele nos usa para evangelizar e nos molda também. Não é só evangelizar, né? Primeiro ele nos molda, e aí ele vai nos moldando, e nós vamos evangelizando, nós vamos crescendo e vamos evangelizando ao mesmo tempo. Não precisa ser perfeito para evangelizar. Mas para evangelizar nós temos que estar com a vida com Deus, uma vida correta, assim, em andamento, né? Não ser morno, buscar a Deus uma vez, uma hora eu oro, outra hora eu faço não sei o quê, uma hora eu sou do mundo, uma hora eu sou da igreja, uma hora eu sou de Deus, uma hora eu sou do diabo. Não existe isso. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não existe meio termo. Isso é muito sério. Nós temos que tomar cuidado para isso não entrar na vida da igreja, né? Deixar as coisas de Deus para seguir os seus próprios deleites. O que é que você quer fazer? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer, não é errado assistir um filme. Eu mesmo gosto muito de assistir filme. Não é errado você ir lá na Netflix e procurar um filme para assistir. É errado? Não, não é errado. Mas e se você só assiste filme e se você não tira nem 5 minutos para fazer uma oração? Você acorda, você já vem direto no celular, você já vai fazer seus trabalhos, já vai sair, já vai para a escola, mas nem agradecer a Deus porque você acordou mais um dia com vida, você não faz. E aí? Isso daí é você começar a entrar na mornidão. Você está esvaziando, você está matando a sua vida espiritual, né? Então, nós temos que ficar atentos. A vida espiritual não morre, rapidinho. Ela morre um dia, aí outra semana ela vai morrendo, vai diminuindo. Nós temos que ficar atentos, né? Então, o próximo ponto de ter o Espírito Santo e ser muito bom para a nossa vida
é que o Espírito Santo transforma todos nós, né? Um dia nós viemos pecadores, nós ainda somos, mas nós somos remidos, né? Sarados. Um dia nós viemos bem pecadores, né? Um dia alguém pregou para nós, um dia nós fomos transformados. Por quê? Porque o Espírito Santo tem o poder de transformar todas as vidas, qualquer vida. Ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Nossa, ele é um criminoso. É mesmo. Mas o Espírito Santo, ele tem poder para mudar as pessoas. É por isso que nós nos arrependemos, né? Você já pensou se a gente não se arrependesse? A gente ia para o inferno assim, de certo. Mas Deus, ele coloca o arrependimento nos nossos corações. Isso aí é o Espírito Santo. Quando nós ficamos tristes com alguma coisa que a gente fez, eu não podia ter falado assim, não podia ter feito assim, a gente fica triste. Essa tristeza é boa, porque é o Espírito Santo ali. Você não devia ter feito isso. Você não devia ter feito assim. Vai lá, pede perdão para o seu irmão. Vai lá, faça isso. Vai lá, faz aquilo. Ele está nos corrigindo, mas ele fala. Só que se a gente não quiser ouvir uma hora, né, ele para, né? Mas a gente tem que dar créditos para o que o Espírito Santo diz para nós. Como que ele fala? Na Bíblia. A pessoa que está sendo usada por Deus vem e fala o que Deus manda. Quem você acha que está falando? O Espírito Santo, né? Agora, se for uma pessoa que só fala coisas coaching, você vai vencer, você não precisa de ninguém, isso aí você pode desconsiderar. Mas o que Deus fala e Ele convence, e você sente que precisa mudar, você vê que está precisando, Ele te convence. Então, o Espírito Santo, Ele nos guia. O Espírito Santo nos ensina como viver como Deus quer. A gente não sabe viver como Deus quer, né? Porque nós somos pecadores, nós somos homens naturais. Mas a gente também tem que ser espiritual. E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. É só a gente pedir para Ele, né, a instrução, perguntar para Ele, orar, que Ele vai nos instruir. Ele mora dentro de nós e nos guia pelo caminho que devemos seguir. E Ele é o próprio caminho, né? É Ele que nos ajuda a interpretar a Bíblia corretamente e aplicá-la nas nossas vidas. Às vezes nós vamos ler a Bíblia e a gente não entende algum versículo, né? Aí tem pessoas que desanimam. Olha assim, não vou ler mais não, porque eu sou muito burra, eu não entendo. Mas não é isso. Nem todo mundo entende todos os versículos, né? Isso é uma coisa normal. Mas a gente pode pedir ao Espírito Santo que nos ajude a interpretar, e aí nós vamos conseguir. Porque Ele nos dá discernimento e Ele nos dá o entendimento do que é aquilo que o versículo quer nos dizer. Ele nos capacita. Através da ação do Espírito Santo, nós podemos vencer o pecado e viver de maneira digna. Como que é viver de maneira digna para você? O que você acha que é viver de maneira digna? É ter 2 carros, ter uma mansão, viajar todo ano? Não, isso daí é o fruto do seu trabalho, né? Graças a Deus, se você consegue, né? Se você tem esse privilégio, esse poder, graças a Deus, porque você trabalhou para isso. Amém. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de você viver o que Deus propôs para você viver. Correr a carreira que nos está proposta. Está lá em Hebreus 12, versículo 1. Depois vocês podem conferir. A gente tem que correr a carreira que nos está proposta. Deus está nos chamando hoje para fazer isso. Ele não está chamando ontem, Ele está chamando hoje, aqui e agora. Então, nós temos que viver de maneira digna. Isso é viver de maneira digna. Viver de acordo com o que Deus nos instrui, de acordo com a Bíblia. Viver servindo ao Senhor. Isso é viver de maneira digna. O caminho que nos está proposto,
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As novas atitudes do cristão são conhecidas como fruto do Espírito, porque são o resultado do trabalho do Espírito Santo, né? Quais são os frutos do Espírito? Lá em Gálatas 5, 22 ao 23, vocês podem abrir, lá vai estar dizendo o que é, quais são os frutos do Espírito, que nós precisamos ter na nossa vida, né? Senão a gente não vai conseguir, não vamos ir para frente, não vamos conseguir. Gálatas 5, 22 ao 23. Aqui em Gálatas 5, 22 ao 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos do Espírito Santo. Contra estas coisas não há lei. Então, pode vir lei dos homens, pode vir... Não existe. Nada vai abolir os frutos do Espírito Santo. A não ser que você, não esteja buscando o Espírito Santo, não esteja buscando uma vida com Deus, aí não tem como Ele colocar os frutos dele na sua vida. Aí não tem como, Mas Ele quer nos presentear com os frutos dele. Ele quer nos capacitar com os frutos dele. Ele quer que nós sejamos alegres. Ele quer que nós tenhamos amor. Ele quer que nós tenhamos gozo. Quer que nós tenhamos paz. Quem vive uma vida sem paz? Não é ruim? Mas o Espírito Santo, ele vem para dar paz, É o fruto do Espírito dele. Ele vem para dar paz. Basta você pedir. Tire um momento do seu dia, nem que seja 5 minutos. Ninguém é tão ocupado que não pode fazer uma oração de 1 minuto para Deus. E peça para Deus, para Ele te dar isso. E você vai receber do Espírito Santo. Vamos refletir. Agora é todos nós. É todos nós, não é só vocês. É todos nós, eu também. Será que estamos vivendo uma vida com os frutos do Espírito Santo? Reflete em silêncio, pensa aí vamos pensar. Será que eu estou vivendo uma vida com o Espírito Santo tão grande que os frutos do Espírito estão na minha vida e as pessoas até conseguem observar os frutos do Espírito em mim, em você? Será que nós estamos tão assim que o Espírito Santo está nos entregando esses frutos que vêm dele? Se nós não estivermos com esses frutos, é tempo de correr e pedir para Ele nos dar. Porque enquanto há vida, há esperança. Nós precisamos correr então. É também o Espírito Santo que nos dá capacidade para testemunhar de Cristo. Ou seja, para falar as obras que Cristo tem feito em nossas vidas e também para demonstrar o nosso testemunho vivo de que Cristo atua nas nossas vidas e que nós somos cristãos, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes por sermos cristãos. Não só falar, mas também demonstrar o testemunho de Cristo através das nossas vidas. Olha, quando a gente está ali na frente e fala, vamos dar um testemunho, é isso aqui. Dar um testemunho é você não vai lá falar para encher linguiça, mas você vai falar o que Deus fez na sua vida. Você vai falar o que Deus tem feito na sua vida. Eu não quero saber o que você acha do time de futebol. Não é para isso que você vai vir aqui na frente. Mas você vai vir para dar o testemunho do que Deus tem feito na sua vida, através da sua vida. Por isso que nós, que estamos ministrando louvor, pedimos para quem tem um testemunho, todos nós temos um testemunho. Mesmo que a gente fique envergonhado de ir à frente falar, mas nós temos sim um testemunho. Por isso é importante, não para falar, para dar glória a você mesmo ou a mim, a Deus.
pensa isso, quando surgir a oportunidade de dar um testemunho, pensa, eu estou indo ali para dar glória a Deus. Eu estou morrendo de vergonha, mas eu vou pegar essa vergonha e eu vou ir assim mesmo, porque eu não posso deixar de dar glória a Deus. Amém? O Espírito Santo, vocês podem abrir em 1 Coríntios 12, versículos 7 ao 11. Nós vamos entender uma outra coisa que o Espírito Santo também faz nas nossas vidas. Ele faz na vida da igreja especificamente, ele faz isso com os membros, com quem ele quer e como ele quer. 1 Coríntios 12, versículos 7 ao 11. Amém? Aqui em 1 Coríntios 12, versículo 7 ao 11, fala sobre os dons do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele distribui os dons para a igreja, como ele quer, né? Como ele sabe que vai edificar. Para que servem os dons? Para que você acha que servem os dons? Os dons servem para a edificação do corpo de Cristo. Os dons não servem para eu vir aqui na frente e ficar me achando. Ai, eu me acho porque eu tenho isso, eu faço isso, eu faço... Não é isso. Os dons é para edificação da igreja. É para edificar, é para crescer, né? É para edificação. Então ele usa os irmãos. O Espírito Santo usa os irmãos para a edificação da igreja. Mas nós precisamos ficar atentos. Então aqui em 1 Coríntios 12, versículos 7 ao 11, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Note que é o mesmo Espírito, mas ele distribui a um a palavra de sabedoria. Ele distribui a outra pessoa a palavra de entendimento, né? De conhecimento. Então ele nos usa. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas, né? Note que ele dá o dom de línguas, mas ele também dá o dom de interpretação de línguas. Vocês observaram o tanto de dons que o Espírito Santo distribui para a igreja? Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo só se manifesta se a pessoa estiver falando em línguas estranhas. Essa interpretação está equivocada. É claro que ele se manifesta falando em línguas estranhas. Mas a Bíblia também diz que quando a pessoa for falar em línguas estranhas, precisa ter um intérprete. Porque as pessoas não vão entender. E quando as pessoas não entendem, não está servindo. Elas estão só ouvindo, mas elas não estão entendendo. Então, não está fazendo o quê? Edificando. E o Espírito Santo quer usar os dons, dar os dons para cada um, para edificação do corpo de Cristo, que é a edificação da igreja. Então, não pense que a pessoa está cheia do Espírito Santo porque ela fala em línguas estranhas. Ela tem que ter o Espírito Santo, sim, para falar em línguas estranhas, mas isso não é uma regra, né? Eu sou cheia do Espírito Santo porque eu venho aqui e falo línguas estranhas, porque eu pulo, porque eu danço, porque eu grito, né? Não é assim. O Espírito Santo, ele pode se manifestar, sim, dessa forma, mas não é uma regra. Então, ele pode se manifestar de várias maneiras, né? A um ele dá palavra de sabedoria, a outra ele dá operação de maravilhas, a outra ele dá o dom de curar,
A outro ele dá o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas, a outra a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Entende? Ele reparte como ele quer. Ele achou que a Camila tem que ter, por exemplo, o dom de línguas. Então ele vai lá e deu o dom de línguas para a Camila. Ele achou que a Neuza tem que ter o dom de operar milagres, né? O dom de operar maravilhas, perdão. Então, ele vai lá e coloca na Neuza esse dom. E aí, ele também dá o dom da fé. Ele usa o Cássio, ele coloca no Cássio o dom da fé. Aí ele coloca na Diva o dom de curar. Ele vai distribuindo. Mas a gente precisa buscar o Espírito Santo. Nós temos que estar atentos, né? Isso daí é uma coisa muito rica para a igreja. Ele usar a gente. Olha, já pensou, irmão doente? Aí o Espírito Santo vem e usa quem tem o dom de curar. A pessoa vai e ora, ele fica curado. Graças a Deus, não é uma maravilha? Então, nós precisamos ficar atentos para buscarmos também orar. Senhor, eu quero ter também um dom. Ele vai distribuir para você, como Ele quer que você tenha. Aqui a Bíblia é clara, Ele distribui particularmente. Mas esteja atento, peça ao Senhor, eu quero ter um dom. Vamos pedir como igreja, porque isso vai edificar a igreja. Não é para se aparecer o dom, é para edificar a igreja. Então, Jesus nos presenteou com o Espírito Santo. Vamos viver uma vida com o Espírito Santo, né? Deus nos deu o Espírito Santo. Depois que Jesus foi para o céu, Ele ressuscitou, e Ele foi para o céu, Ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou o que vinha dele, o que vinha de Jesus para nós, e até hoje Ele fala, e até hoje Ele está com a gente, e Ele é o Espírito Santo Consolador. Ele está com a gente. Ele habita em nós. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 14, versículo 16 ao 17. João 14, versículo 16 ao 17. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém, né? Isso é um motivo da gente ficar assim, bem agradecida a Deus, porque Ele nos deu o Espírito Santo, porque Ele habita em nós, né? Então, você já viu aquele hino? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, né? Às vezes você fica triste, ninguém liga para mim, não sei o quê, problema, doença, enfim. Mas o Espírito Santo habita dentro de você, né? Então isso significa que você é uma pessoa que não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo, né? Isso aí o dinheiro não dá, o mundo, muito menos o mundo dá, né? Porque ele não conhece a Deus. Por isso que o Espírito Santo não está no mundo. Ele está na igreja. Por isso que nós temos que ficar atentos também aos dons espirituais, porque ele vai se manifestar na vida da igreja. Então, veja como nós fomos presenteados com o Espírito Santo. Precisamos valorizar quem Deus nos deu, que foi o Espírito Santo. E precisamos viver com o Espírito Santo. Mas como que a gente vive com o Espírito Santo? Buscando o Espírito Santo, lendo a Bíblia, orando, buscando, pedindo, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Não basta só ter o Espírito Santo,
Precisamos ser cheios do Espírito Santo, né? Para ser cheios do Espírito Santo, precisamos buscá-lo, né, fervorosamente, né? Não é uma vez no mês. Você acha que isso vai dar certo? Não vai. Você não vai ser cheio do Espírito Santo se você abrir a Bíblia assim, só na hora do culto, às vezes não abre, uma vez na vida, uma vez no mês, assim, sem compromisso. Não tem como o Espírito Santo, você ser cheia do Espírito Santo. Não tem como, né? Então, para ser cheios do Espírito Santo, precisamos buscá-lo diariamente, lendo a Bíblia, orando, jejuando, cantando, confiando em Deus. Olha, confiar em Deus também é uma coisa que a gente precisa ter fé, né? É um dos dons, ter fé. Se a gente não confiar em Deus, como que você quer que Deus vai fazer as coisas para você? Se você não confia, você está lá assim, oh meu Deus, me ajuda, me ajuda. É impossível isso aqui, você está orando só por orar, né? Assim, tem vezes que você está orando sem fé, você está só orando por orar, porque Deus conhece seu coração, Ele sabe se você tem fé ou se não tem. Se você confia que Ele faz ou que Ele não faz. Se você já vai orando com uma derrota, pensando que Ele não faz, então, como que você quer que Deus faz, né? Ele faz, mas a gente precisa ter fé, né? Então, nós precisamos ser honestos, nós devemos evitar brigas, nós precisamos ser pessoas pacificadoras, né? Na hora que a gente vê uma confusão, né, ficar, isso, ela falou isso e isso, é isso mesmo. Ficar lá no meio dos outros, falando e inventando até coisa que não existe, porque você quer que as pessoas, olha lá, ela falou isso, é assim, assim. Aí você vai destruindo as pessoas, né? E aí Deus não fica contente com isso. O Espírito Santo não fica contente. Não basta a gente só orar, tirar o nosso momento de oração. Mas se a gente pensa, se a gente está trabalhando, aí vem uma pessoa falar mal da outra para você, aí você, eu sou crente, mas agora eu vou falar mal dessa aí também. Eu vou falar isso, isso e isso, porque ela é assim, assim. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas você quer falar porque você não gosta. Será que isso é uma atitude de quem tem o Espírito Santo? Ficar falando pelas costas ou na cara mesmo da pessoa, ficar fazendo assim, não tem necessidade, né? Ficar jogando veneno. Nós temos que entender que Deus, Ele vê tudo. E não é porque nós somos crentes, nós somos cristãos, que Deus não vai nos julgar. Não é porque nós viemos para a igreja, nós abrimos a nossa Bíblia, oramos, que Ele, não, esse aqui é meu, né? Ele é crente, esse aqui vai no culto todo dia, esse aqui ele abre a Bíblia, esse aqui eu não vou corrigir não, porque ele é meu, né? Ele é crente, esse aqui não é errado não. Mas se você também está agindo como uma pessoa do mundo, né, que fala mal, que trata mal, que dá calote, por exemplo, né, ser desonesto, você não está fazendo a diferença. E você acha mesmo que Deus não vai corrigir? Nada passa despercebido dos olhos de Deus. Por isso, se nós temos práticas como essa, pode esperar que Deus vai corrigir, e Ele corrige mesmo. Então, nós não podemos ser desonestos, nós não podemos ficar difamando nosso irmão. Ao contrário de difamar, pensa, nós temos que amar sem limites. Está vindo alguém falar para você? Não fala junto. É uma coisa assim que Deus vê e Ele cobra. Quando a gente cria contendas, Ele abomina isso. Isso é bíblico, está lá em Provérbios 6. Eu já li isso hoje e eu tenho certeza que está na Bíblia, que Deus abomina quem faz contenda entre os irmãos. Não pode. Outra coisa, Deus tem planos lindos para as nossas vidas e já está projetado desde o princípio dos tempos. Deixe Ele trabalhar em você, deixando também Ele usar você para ganhar almas. Ele é um Pai fiel, justo, verdadeiro. Nós precisamos ouvi-lo sempre,
não ouvindo pela metade, né? Às vezes você vai, por exemplo, você vai no culto aí, o pastor está lá falando, aí ele está falando só de bênção, né? Você pensa lá em Deuteronômio, Deuteronômio 28, que fala sobre obediência e também recompensa que Deus vai dar. Aí você pega só a parte da bênção. Deus vai me abençoar, assim, 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 porque está escrito na Bíblia. Mas aí você não quer obedecer. E como é que fica? Lá diz assim, se atentamente, né? Tem um hino, se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus obedecer. Então, se você obedecer, Ele vai te abençoar. Mas a gente precisa ter uma vida de obediência também. Outro motivo também de nós termos alegria de ter o Espírito Santo é que a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Quem pode dar um glória a Deus? Porque Deus, a lei do Espírito de vida, nos libertou da lei do pecado e da morte. Olha, você é livre, eu sou livre, nós somos livres. Porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Isso aqui que eu estou dizendo está lá em Romanos 8. Vocês não precisam abrir. Está lá em Romanos 8, versículo 2. Diz assim: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha, gente, Deus, Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu a salvação, Ele já nos deu a libertação, Ele já nos deu tudo, tudo que a gente precisa, né? Como diz o Alisson, ele disse aqui aquele dia, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele não está devendo nada para você, nem para mim. Ele não está devendo, né? Ele não está devendo porque Ele não te deu, não sei, uma casa. Ele não está devendo. Entende? Ele já fez o que Ele tinha que fazer, mas Ele também nos abençoa, né? Ele ainda, além de nos dar a vida, nos dá a salvação, Ele ainda nos abençoa cotidianamente. Então nós temos tudo. A gente precisa ser o povo mais feliz dessa terra, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus. Nós não podemos ficar andando assim, pior do que gente que não tem Deus, né? Vamos refletir sobre isso. Então Ele já nos deu tudo. Mas o que a gente tem que fazer? Ele já nos deu tudo. Mas a gente precisa fazer o quê? Buscar a Deus, em primeiro lugar. E as outras coisas virão, né? Buscar a Deus e a sua justiça e as demais coisas virão. Temos que ter esse propósito de buscar ao Senhor, de mudar de vida, para nós irmos para o céu. A vida eterna está nas nossas mãos, ou melhor, na nossa vida. Mas a gente precisa também fazer o que Deus manda. Senão, não precisaria de estar escrito na Bíblia, não precisaria de ler a Bíblia, não precisaria de... Tem lá as instruções, não precisaria obedecer se a gente não tivesse que fazer isso. Então, nós somos livres, né? Nós já demos glória a Deus, nós somos livres, então nós temos que viver como pessoas livres e não andar por mau caminho. Né? Além de você estar estragando a sua vida, você ainda vai ser um mau exemplo para quem não anda no caminho de Deus. O Espírito Santo é um Espírito disponível para nós hoje e sempre. Ele é um Espírito de adoção. Na Bíblia, em Romanos 8, versículo 15, diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, nós não precisamos ficar temendo, nós não precisamos... Por exemplo, eu vou morrer de medo, sei lá, vai acontecer alguma coisa ruim comigo, vai vir uma peste me assolar.
Mas lá no Salmo 91 diz, né? Que nenhuma peste vai te assolar, né? Com outras palavras, mas é isso. Não vai chegar até você, né? Mas você precisa estar diante de Deus. Então, nós não precisamos temer novamente a nossa vida que nós tínhamos. Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu a salvação. A gente só precisa viver como Ele quer que a gente viva, como é digno. Então, nós também recebemos o Espírito que nos torna filhos por adoção. Então, eu posso chegar no meu quarto, por exemplo, e eu posso orar. Por quê? Porque eu recebi o Espírito que me torna filha por adoção, o Espírito Santo. E eu posso clamar, Abba, Pai. Eu posso falar, Senhor, olha, eu estou aqui. Eu preciso disso. O Senhor é santo, né? Não só pedir, mas também glorificar, também agradecer. Nós não podemos só pedir as coisas para Deus. Precisamos agradecer e glorificar e adorar também. Outro ponto também de ser uma bênção nós termos o Espírito Santo nas nossas vidas é que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Olha, a gente não sabe nem como orar como convém. Aqui o versículo provando que nós não sabemos. Por isso que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos nem orar sem a ajuda do Espírito Santo. Aí ainda tem gente que quer viver uma vida sem buscar o Espírito Santo. Eu quero saber como que você vai viver. Vai viver, mas vai sobreviver, né? Vai tipo vegetar, vai viver. Sobreviver, mas não vai viver o grande que Deus preparou para você, não vai. Então, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele pensa em tudo. Você não sabe orar, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós precisamos urgentemente, todos nós, aumentar a nossa intimidade com o Espírito Santo, para vivermos realmente o que Deus quer. Então nós precisamos ir para o nosso quarto, tirar um momento, fechar a porta, orar ao Pai que está em secreto, né? Como diz lá em Mateus 6, a gente tem que fazer isso, tem que estar buscando mesmo, não é fingir, é buscar, né? Porque Deus vê, nós precisamos buscar a Ele de verdade, todos nós, senão a gente vai vir aqui, todo domingo, só vamos ficar sentado, e aí não vai adiantar nada. Estou falando, se a gente fizer isso, só vem, assiste, igual um filme. Não é assim. A gente tem que ter uma vida de oração, uma vida constante, né? A gente não pode vir aqui e ser telespectador, ser um espectador. A gente tem que fazer a obra, a gente tem que buscar a Deus para valer. Olha, para quem também é insultado por causa de Cristo, olha o que acontece. Aqui, em 1 Pedro 4, versículo 14, tem uma palavra especial para quem recebe insultos por causa de Cristo, né? Tem gente que ele não gosta de cristão não, porque ele acha chato. Mas você sabe quem é que não gosta? É quem não conhece a Deus. Essas pessoas não gostam mesmo, não. Elas olham você assim, ah, não, isso aí é doido, isso aí é bitolado, isso aí é um bobo, perdendo tempo. Por que ele não curte a vida? Bobão, fica aí, ó. Eu curto a vida, eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser. Tem gente que é assim.
Mas se a gente ir por esse caminho, não, eu sou bobo mesmo, realmente. Tipo assim, se a gente der ouvidos, sempre vai vir alguém para nos insultar. Mas se a gente der ouvidos, a gente vai ficar igual eles. Aí o que vai acontecer? Se a gente não se arrepender, a gente vai ir para o inferno. Porque nós paramos de buscar a Deus, porque nós damos ouvidos para outras pessoas que nem buscam a Deus, nem sabem o que é buscar a Deus, nem sabem o que é sentir a presença de Deus. Se ele sentir, ele vai mudar de vida. Ele vai mudar esse pensamento bobo que ele tem. Aí a gente vai para o caminho dele e a gente se perde. Aí fica igual dois amigos indo para o inferno. Um que é perdido e o outro que não era perdido, mas se perdeu porque ouviu o colega. Nós não podemos ser assim. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. É por isso que você é perseguido. Quem é perseguido aqui por causa de Jesus, é por isso que você é perseguido. Porque o Espírito Santo está em você. Ele está brilhando em você, você está demonstrando. E aí, quem não conhece a Deus se incomoda. Ele se incomoda com isso. Tem gente que admira, tem gente que não entende, mas ele fala assim, olha, aquela pessoa, a Ivanira, ela tem uma coisa especial, ela brilha, ela tem algo diferente nela, ela não é igual fulano, ciclano, ela não é igual eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não tenho isso que ela tem. As pessoas começam a observar. Eu tenho paz. Aí você demonstra que você tem paz para as outras pessoas. Aí a pessoa não tem paz, mas ela, nossa, ciclano, hein? Tem muita paz, né? Eu queria ser assim. Mas isso não depende. Eu tenho paz porque eu sou boa. É porque o Espírito Santo está em mim. Por isso que eu tenho paz, porque é um fruto do Espírito. Por isso que eu sou feliz. Quando alguém te perguntar assim, você é feliz? Aí você tem que falar, eu sou feliz porque eu tenho o Senhor Jesus na minha vida. É por isso que eu sou feliz. Porque a gente tem a salvação nas nossas vidas. Então, eu vou ficar chorando para o mundo todo ver para quê? Se eu tenho a salvação dentro de mim, eu tenho Jesus. Ele é meu advogado, ele é meu amigo, meu conselheiro, né? Então a gente precisa valorizar isso aí. Então, quando nós buscamos a Deus, nós realmente temos a plenitude de viver segundo o que Ele desejou e planejou para nós. Deus não quer que você vive e que eu viva em uma vida assim superficial. Só conhecer o raso, não se aprofundar. Ele quer que você busque a Ele. Ele gosta que você tenha intimidade com Ele. Que você tire uns minutos do seu dia precioso para adorar a Ele, para orar, para fazer um jejum. Tire umas horas, né? Se você consegue ficar o dia inteiro, amém. Se você não consegue, faça aí as horas que você consegue, mas você precisa fazer isso. Ele gosta, Ele tem prazer. Então a gente sempre temos que levar a nossa vida com Deus a sério. Mais a sério do que a nossa vida de trabalho. Mais a sério do que a nossa vida de estudos. Temos que levar a sério? Sim. Mas a gente tem que levar em primeiro lugar a sério a nossa vida espiritual. Porque é através da nossa vida espiritual que nós vamos ou para o céu ou para o inferno. Eu posso ser rica, eu posso ter o melhor emprego, as melhores coisas, os melhores celulares, tudo meu é melhor. Mas se eu não tiver Deus, não adianta nada, eu não vou para o céu. Eu vou ficar aqui sem conhecer a Deus, ou eu não quero conhecer a Deus e vou ir para o inferno. Com toda a minha riqueza, eu vou ir para o inferno, porque eu não conheço a Deus. Na Bíblia, ela demonstra dois paralelos. Ela mostra que a vida na carne
e ela mostra a vida no Espírito. Então, vocês podem abrir em Gálatas 5:16. Nós vamos ler 16 ao 25, e aí nós vamos entender o que são as obras da carne, quer dizer, as obras que nós fazemos, a nossa vontade, e o que é o Espírito Santo, o que é as obras do Espírito. Vocês podem abrir em Gálatas 5:16 ao 25. E aí nós vamos entender. Certo? Aqui em Gálatas 5, versículo 16, deixa eu beber uma água. Aqui em Gálatas 5:16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Alguém sabe o que é concupiscência? Ele falou ali, desejo. Ele está certo. Desejo. Nós somos humanos e nós temos o quê? Desejo. Senão nós seríamos o quê? Não sei, porque todo mundo tem desejo, mas a gente tem que viver pelo Espírito. Nós temos que nos controlar, temos que deixar Deus nos controlar. Então, os nossos desejos são as nossas obras, as obras que estão na carne, é natural da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, né? Fica as duas, fica a carne e fica o Espírito lutando, né? E o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Né? Então você fica assim, ou você vai para o lado da carne, é uma balança. Pensa na balança lado direito. Tem dois lados, né? Ou você vai para o lado da carne, ou você vai para o lado do Espírito. Qual que você escolhe, né? A gente vai ser mais alimentado, nós vamos alimentar mais o que nós queremos. Nós temos que prestar atenção. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Aqui nós vamos ver. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. É muitas obras, hein? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Glutonarias é comer demais. Às vezes a gente pensa que isso nem é pecado, mas é uma obra da carne. Comer demais. Não devemos comer demais, né? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se eu quiser, Carolina, se eu quiser viver na minha vida de carne, se eu quiser, eu não vou herdar o reino de Deus. Está escrito aqui. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso, irmão, eu não estou aqui para apontar o que é que você faz, o que é que você deixa de fazer. Você sabe o que você faz, eu sei o que eu faço. Então eu tenho que fazer uma análise, todos nós precisamos fazer uma análise pessoal. Será que eu estou errando nisso? Será que eu estou pecando nisso? Será que eu estou pecando naquilo? Eu estou fazendo isso? Eu fiz isso recentemente, eu fiz aquilo recentemente. Se você está pecando nessas coisas aqui que está escrito, você tem que procurar se consertar rápido. A gente não sabe que dia que a gente vai morrer. Não vem um aviso, Carolina vai morrer dia tal. Eu não sei. Mas a gente tem que se acertar, a gente tem que acertar diante de Deus. Hoje. Porque você não sabe que horas que você vai morrer. Morreu, acabou. Não existe esse negócio de eu vou orar por ela, que aí depois para ela mudar. Não existe. Morreu, acabou. Então você tem que mudar hoje. Eu tenho que mudar hoje.
Às vezes eu não cometo, por exemplo, adultério, mas eu cometo idolatria. Às vezes eu não cometo feitiçaria, mas eu cometo inimizade. Eu faço inimizade entre os irmãos. É pecado. Às vezes eu não tenho inveja, mas eu como demais. Eu tenho pecado da glutonaria. Ou eu bebo demais, bebedice. Tudo é errado. São exemplos. Não existe eu sou melhor do que ele porque eu não sou adúltera, por exemplo. Mas eu sou invejosa. E daí? Eu também tenho erros, né? Eu tenho que melhorar. Senão eu não vou para o céu. Agora nós vamos ver de novo quais são os frutos do Espírito. Agora vamos fazer uma comparação do que somos nós, a carne, e o que é o Espírito. Mas o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É isso aqui que a gente tem que ter. É isso aqui que a gente tem que procurar ter. Se eu tenho ira, se eu tenho inveja, eu estou citando aqui o exemplo do que foi dito aqui. Se eu tenho ciúme, se eu sou uma feiticeira, né? Não é só eu ir lá no lugar e fazer uma feitiçaria, não. Se eu desejo mal, ai, tomara que morra. Eu, crente, desejando mal. Se eu fizer isso, eu estou cometendo esses erros. A desobediência também é um pecado que é igual à feitiçaria. Se você é desobediente, você está cometendo esse pecado de ser feiticeiro. Não é só eu ir lá no lugar e fazer o ritual. É eu fazer esse tipo de feitiçaria, desejar, nossa, tomara que isso aconteça, desejar o mal para a pessoa. E Deus está vendo tudo. E volta para você também. Então, contra essas coisas não há lei. Então, nós precisamos andar em espírito. Então, nós vamos cumprir o que Deus nos manda. Agora, eu gostaria de citar, para encerrar, o exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora, nós vamos fazer uma análise. Você, todo mundo, eu. Vou fazer uma análise se eu estou vivendo de acordo com o que está aqui na Bíblia. Se eu estou tendo amor, se eu estou amando a Deus, se eu estou amando o próximo, se eu estou tendo gozo, se eu estou sendo uma pessoa cheia de Espírito Santo, né? Então, é uma pessoa que tem o Espírito Santo, que ela é cheia, ela busca a Deus em primeiro lugar, né? Porque ela sabe que sem Deus ela não é nada. Eu não sou nada sem Deus, você não é nada sem Deus, ninguém é nada sem Deus. Ela busca mudanças para a sua vida, né? Eu citei aqui o que está na Bíblia, os pecados, né, da carne. Aí se eu sei que eu tenho isso, eu não preciso ter tudo, mas se eu tenho um, eu tenho que mudar de vida, senão eu não vou para o céu. Ele se arrepende dos seus erros e pede perdão a Deus, também às pessoas, né? Tem gente que só fala, meu Deus, me perdoa, mas aí a pessoa que ela ofendeu, ela deixa lá e aí fica por isso mesmo e Deus está vendo tudo e fica aí e está errado. Então a gente tem que pedir perdão também para os irmãos, né? E se a gente não perdoar as pessoas, Deus não vai nos perdoar. Isso é bíblico, né? Jesus disse que Deus, o Pai, não vai perdoar. Então se você fala assim, eu não perdoo o ciclano porque ele fez isso, isso, isso. Tá bom, mas você também, Deus não vai te perdoar não. Porque você erra o tempo todo, mas Deus não vai te perdoar, porque isso é bíblico. Então o irmão que está cheio do Espírito Santo, ele perdoa, ele pede perdão quando erra, ele não julga, né? Esse negócio de julgar, isso aí deixa para o mundo fazer. Isso aí não é coisa de igreja fazer, não. Julgar os outros. Isso aqui não é coisa que eu tenho que fazer, não. Eu não tenho que ficar julgando ninguém, não. Eu não sou juiz. Juiz é Deus. Ele julga. Ele vai julgar. Ele pode julgar. Eu não tenho autoridade para julgar ninguém. E nem você. Ninguém tem autoridade. Nós não somos juízes.
Então, ele ama o próximo. Ele tem seu momento de oração, de adoração a Deus. Ele ora pelos outros, né? Quando você está no seu momento de oração ou orando com a igreja, você tem que orar pelas pessoas, não só por você. Tem que orar pelos outros. E não precisa ser irmão para você orar também. Você tem que orar pelos irmãos, mas também tem que orar pelas pessoas perdidas, né? Ela deixa o Espírito enchê-la e usá-la para edificar outras pessoas. Então você deixa o Espírito Santo te encher, você vai lá, pensa, no momento, no seu quarto, você ora. Você pode estar na cozinha também, não precisa ser no quarto. É você e Deus, essa é a ideia. Você ora, você deixa, você enche, você se enche do Espírito Santo, você ouve um hino, você enche da presença dEle, e aí você deixa também Deus usar você na vida das pessoas que estão à sua volta, não só a pessoa da igreja, mas também quem está ali convivendo com você, quem está ali na sua casa, quem está ali no seu trabalho. Nós precisamos ser usados por Deus em todos os lugares, não só na igreja. Não só dizer um glória a Deus, aleluia, mas também temos que deixar o Espírito Santo usar a gente aonde a gente vai. Então, vivamos em espírito. É um convite que eu faço a nós todos, a mim. Vivamos em espírito. Vamos viver um ano, não só esse ano, mas a vida inteira. Vamos viver em espírito, né? O irmão Miguel veio aqui e ele falou, através de Deus, que esse ano nós temos que estar buscando ao Senhor. Então, busque ao Senhor. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Amém.